Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu quero tratar nessa noite sobre um tema muito urgente, necessário e oportuno para uma geração, diria eu, doentia. Uma geração necessitada da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo. Uma geração inquieta, uma geração sem paz e sem alegria. Eu quero falar sobre libertos da ansiedade. É interessante notar que a Bíblia, ela nos ensina acerca de cada situação na nossa vida. Eu acredito que todos nós que aqui estamos já nos deparamos com situações que nos levaram à ansiedade. E diria, e por que não dizer, que a ansiedade é o mal do século. As pessoas estão cada vez mais ansiosas. Embora nós não saibamos explicar quando nós sentimos, quem sabe, mas a palavra ansiedade significa, no seu melhor contexto, estrangulamento, sufocamento. E não é isso que nós sentimos quando nós estamos ansiosos? Não é isso que nós sentimos quando a ansiedade toma conta do nosso coração? Sentimos como se estivéssemos sendo sufocados. Há uma aflição na alma, há um pavor e um medo no coração. Todos nós já passamos por isso, queridos. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer, porque nós estamos sendo estrangulados. E nesses momentos nós nos sentimos impotentes frente às ansiedades do nosso coração. Mas por que nós sentimos tanta ansiedade, tanto medo? Por que nós sentimos tantas coisas que assolam o nosso coração? Por que essa ansiedade tem tomado conta dessa geração? Os jovens sofrem precocemente. As famílias têm sofrido, famílias estão sendo alvos de destruição. A gente já acorda afoito, aflito, tropeçando nas coisas. Uma coisa nem aconteceu ainda e nós já estamos antecipando. E a ansiedade nos leva a pensamentos muitas vezes futuristas. E nós antecipamos os problemas que na verdade a ansiedade está criando um problema que não existe. A ansiedade cria problemas que não existem. E quando esses problemas vêm à tona, esses problemas imaginários, isso nos leva a uma situação de pavor e de medo. E a ansiedade, ela tem um poder de tirar o nosso sossego, a nossa alegria, a nossa paz. A nossa alma entra em perturbação. Mas eu acho interessante que tem um versículo que eu quero iniciar essa mensagem por meio dele. Salmos 46 diz algo interessante para nós. E
Talvez você entrou aqui nessa noite um tanto que angustiada ou angustiado, então ansioso e ansiosa, ou até mesmo com medo do que vai acontecer amanhã. Mas deixa-me ser boca de Deus para a sua vida. Salmos 46, não me recordo o versículo, mas diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. São nos momentos de ansiedades mais cruéis em nosso coração que nós precisamos olhar para o céu, aquietar o nosso coração e dizer: Deus é Deus. E quando Ele diz que nós precisamos nos aquietar, é porque Ele fará grandes coisas em nossa vida. Mas primeiro, antes que Deus faça coisas extraordinárias em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, é necessário que o nosso coração se aquiete, porque se aquietar é sinônimo de confiança em Deus. Quando nós nos aquietamos, nós estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti. Quando nós nos aquietamos, nós estamos confiando não na força do nosso braço ou da nossa intelectualidade, mas nós estamos confiando naquele que vive e que reina para sempre. E quando nós nos aquietamos, Deus se manifesta em nossa vida, em nossa casa e em nossa família. E o apóstolo Paulo aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, ele vai nos ensinar a lidar com a ansiedade. O que fazer diante de um momento em que nós nos encontramos com medo, ansiosos? E você já parou para analisar que todas as vezes que nos encontramos ansiosos, nós nos esquecemos de Deus? Nos parece que nós esquecemos que Deus está sentado no trono de glória e de poder? A ansiedade nos faz muitas vezes esquecer de Deus. Só traz à tona o nosso problema, as nossas lutas, as nossas aflições, e a gente fica sem resolver absolutamente nada. Mas você precisa pôr um fim nessa ansiedade. Porque a ansiedade, ela nos faz, preste atenção, viver, ou melhor dizendo, pensar num futuro de maneira que nós não vivemos nem o futuro e muito menos o presente. A ansiedade nos faz viver o futuro de maneira que nós não vivemos nem o futuro e nem o presente. E com isso, você não sabe, nós estamos acabando com a nossa própria vida. Nós estamos desperdiçando a nossa vida, o nosso presente. Porque a ansiedade sempre nos leva para o amanhã. E a gente não vive o hoje. É um presente perturbado. É um dia corrido. Um dia de perturbação na alma. E a gente passa o dia inteiro pensando no que vai acontecer amanhã. E nós não vivemos o presente. Nós estamos estragando este momento. Então a ansiedade nada mais resolve a nossa vida. Mas nós não temos controle da ansiedade. Porque na verdade é a ansiedade que tem controle da nossa vida. Ah, pastor, não é fácil eu falar assim: pum, acabou a ansiedade, estou agora tranquila. Não é fácil mesmo não, querido. Porque a ansiedade não somos nós que dominamos ela. É ela que nos domina, sim ou não? É ela que nos domina. E os jovens de hoje sofrem desse transtorno. Ansiedade faz você perder o sono. Ansiedade faz você perder a alegria. Ansiedade faz você perder a esperança. A ansiedade faz você perder o hoje. A ansiedade talvez seja a arma mais poderosa de Satanás para os últimos dias. Porque você não consegue ficar estabilizado, estabilizada. A ansiedade afeta o teu raciocínio lógico. Você não pensa
racionalmente, de maneira inteligente. Afeta o teu emocional, o teu sistema nervoso. Afeta tudo na sua vida, o teu relacionamento. Seja com Deus, ou seja com seu cônjuge, seja com seus filhos, seja com seus pais, com as pessoas que estão à sua volta. Interessante que o salmista diz: quando no meu coração temer, quando o medo entrar no meu coração, a ti, Senhor, clamarei. A ti, Senhor, clamarei. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo interessante. Ele diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Ele está dizendo que eu e você não podemos inquietar o nosso coração por nada nesta vida. Nós não podemos inquietar nosso coração por conta do dinheiro que talvez esteja nos faltando, ou por conta das dívidas, ou por conta dos projetos, ou por conta de uma construção de uma casa, ou seja o que for. Não fiquem inquietos por coisa alguma. Não perturbe o teu coração por nada nesta vida. Porque quando você se perturba, você não melhora a tua situação. Você não resolve o teu problema. Pelo contrário, você piora toda a situação. É porque nós queremos muitas vezes resolver aquilo que nós não conseguimos. Aquilo que só Deus resolve. Ninguém dá jeito. Mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó. Antes, ele está dizendo assim, ó. Ao invés de você ficar inquieto, faça conhecido diante de Deus todas as tuas necessidades. O apóstolo Paulo está dizendo que o remédio para a ansiedade é a oração. O apóstolo Paulo está dizendo que o remédio para a ansiedade é uma vida de comunhão com Deus. Você já viu criança fica ansiosa? Bebê, tamanho da minha filha, 3, 4 anos? Não. Ela não fica ansiosa. Ela só fica ansiosa, vou te falar, quando ela está correndo no shopping. Se você observar uma criança, ela corre no shopping e ela olha para trás. Ela corre, olha para o pai. Corre, olha para o pai. Corre, olha para o pai. Por quê? Porque a confiança dela está no pai. Mas certamente você já passou pelo exemplo, eu também já passei, do pai sair quando a criança olhar e o pai não estiver. Aí agora o desespero toma? Sim ou não? A criança corre e olha para o pai. Está vendo o pai? Ela continua correndo, brincando, se divertindo. Mas um certo momento que ela corre, olhou e não viu o pai, aí agora o desespero toma conta. A ansiedade toma conta, o pavor toma conta do coração, o medo toma conta. E ela entra em desespero dentro do shopping e começa a chorar. Sabe por que nós desesperamos? Porque nós estamos perdendo a visão do Pai. Porque nós estamos perdendo a visão de Deus. Porque nós não estamos conseguindo enxergar Deus. Aí o desespero toma conta do nosso coração. Porque todas as vezes que nós olharmos e enxergar Deus, haverá uma segurança tremenda no nosso coração. Iremos brincar como criança dentro do shopping, dizendo: meu pai está perto, ele está me vendo, ele me guarda, ele me sustenta, ele me fortalece, ele me protege, ele está comigo, ele não deixa o mal acontecer em minha vida. Antes, façam conhecidas diante de Deus, por meio da oração, todas as tuas necessidades. Aquilo que te aflige, coloca diante de Deus. Aquilo que está martelando o teu coração, que está sufocando a tua alma, coloca diante de Deus. Mas por que nos preocupamos? Por que tanta ansiedade no nosso coração? Por que será
que a ansiedade vem no nosso coração? Quais são as razões, as fontes? De onde sai esse mal? Aí Jesus vai dizer algo interessante e que traz uma paz na nossa alma e um refrigério no nosso coração. Em Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, Jesus vai dizer assim, olha Jesus falando conosco, olha. Porque vocês andam ansiosos. Olha a pergunta de Jesus. Por que vocês estão andando tão ansiosos quanto à vossa vida? Pelo que haveis de comer. Primeiro ponto. Jesus está dizendo que nós ficamos ansiosos por causa das nossas necessidades. Então uma das fontes, ou uma das causas da nossa ansiedade, são as nossas necessidades. É porque nós temos um sentimento de que vai nos faltar. E quando tem isso no nosso coração, vai nos faltar e eu vou fazer o quê? Isso gera ansiedade no nosso coração. Então nós temos esse sentimento quanto à nossa vida, pelo que nós havemos de comer. Aí Jesus vai dizer, e por que vocês também andam ansiosos pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir? Nós também estamos olhando agora para os bens materiais, as nossas necessidades materiais, que também geram em nossos corações a ansiedade toma conta. Todos nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos de uma casa, sim ou não? Nós precisamos de alimento, sim ou não? Sim. Nós temos essa necessidade. E essas necessidades físicas, materiais, geram ansiedade no nosso coração. Não por si só, mas porque nós temos a impressão que vai nos faltar. Então por que nós andamos ansiosos quanto à nossa vida, pelo que nós havemos de comer, pelo nosso corpo, pelo que nós havemos de vestir? Aí Jesus diz assim, ei, escute isso. Olha o que Jesus diz. Olhem. Para onde nós devemos olhar? Olhem para as aves dos céus. Olha que lição de Jesus extraordinária para nós aquietarmos a nossa alma e o nosso coração. Eu não devo olhar para a terra, eu devo olhar para o céu. Ele diz assim, olhem vocês, deixa eu dar um exemplo para vocês. Olhem para as aves dos céus. Essas aves, elas não semeiam, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, elas não estão desesperadas, elas não vivem trabalhando, igual vocês vivem trabalhando atabalhoadamente, trabalhando 12, 14 horas por dia. Essas aves não andam assim. Essas aves não andam plantando, não andam juntando no celeiro, não andam juntando no banco. Aí Jesus diz assim, olhem para elas. Elas não trabalham, elas não plantam, elas não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai as alimenta. E Deus é quem está alimentando elas. Olha o que Jesus está dizendo. Que as aves não se preocupam, porque quem está alimentando essas aves é o próprio Deus. Aí depois ele diz assim, por que vocês estão preocupados com as suas vestimentas? Olhem para os lírios do campo. Em tudo Jesus está nos dando um exemplo. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, olhem para os lírios do campo. Eles não tecem. Eles não estão fabricando a própria roupa. E eu vos digo, olhem para elas. Olha para os lírios do campo, como eles estão belos, como eles estão bem vestidos. Eu vos digo
que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão brilhantemente como qualquer um dos lírios do campo. Aí Jesus vai dizer assim: pois se Deus alimenta as aves dos céus, pois se Deus veste os lírios do campo, não cuidará muito mais de vós? Deus quer cuidar de nós. Deus quer que sejamos dependentes da sua glória e da sua bondade. Descansa o teu coração e deixa o Pai te alimentar. Deixa-me ser mais profundo com você, porque a ideia de Deus sempre foi essa, mas nós ainda não aprendemos. Deus pega o povo de Israel e coloca para caminhar num deserto, onde não tem água, onde não tem comida, onde não tem roupa, onde não tem shopping, onde não tem supermercado, não tem como plantar, não tem como trabalhar, não tem como fazer nada. Este povo se depara com a seca, com um lugar sem nada. De noite, para eles não morrerem de frio, Deus coloca a coluna de fogo e vai aquecendo aquele povo. De dia, para que eles não morram queimados pelo sol escaldante, Deus vem com a nuvem e acompanha aquele povo. Quando eles sentem a vestimenta deles era uma só, não acabava. As sandálias também não acabavam, intactas. Quando se tinha fome, de manhãzinha, o pão, o maná do céu que Deus proveu para eles. Quando eles sentiam sede, a água brotava da rocha, de lugares improváveis, impossíveis. Olha que algo extraordinário. O que Deus queria dizer para nós? O que Deus quer expor no nosso coração? Eu cuido daqueles que se submetem à minha vontade. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Confie no Senhor, Ele vai prover coisas para a sua vida, e coisas que você é incapaz de prover para si mesmo. E a Bíblia vai dizer assim: ainda que vocês, com toda a sua preocupação, não podem acrescentar um côvado à sua estatura, não podem fazer nada por si mesmo. Então Jesus está dizendo assim: olha, eu alimento os pássaros. Eu estou vestindo a erva do campo. Eu também vou vestir você. Eu estou alimentando os pássaros e eu vou alimentar você. O princípio da dependência. Todo filho que depende do pai, nada tem falta. A gente só passa a ter essas preocupações quando nós saímos da dependência dos nossos pais. Quando você era criança, você trabalhava? Não. Mas, no entanto, você era vestido. Você se vestia, você tinha roupa, não tinha? Quando você era criança, você trabalhava? Não. No entanto, você chegou até aqui alimentado, sim ou não? Todos os dias você se alimentou, hein? Teve água para beber, teve um cobertor para se vestir. Quem provia isso? Seu pai. Mas no dia que você saiu da dependência do teu pai terreno, você começou a trabalhar e teve que comprar tudo. Mas a gente está saindo da dependência do pai. Eu tenho voltado à dependência de Deus. Eu tenho voltado à dependência do pai. E Ele tem me sustentado de tudo. De tudo Ele tem me sustentado. Quando eu penso que vai me faltar, daqui a pouco Deus entra com provisão e diz: confia, espera, descansa, eu cuido de ti, eu estou provendo para você. Salmo 37 vai dizer: deleita-te
Descansa no... E Ele concederá os desejos do teu... Eu me ponho na dependência dEle. Eu me descanso nos braços dEle. Ele vai cuidando de mim. Isso vai trazendo um refrigério no meu coração. Aí o salmista também vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo... Quem faz somos nós ou é Ele? Ele. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem tem poder é Deus. Quem faz coisas grandiosas é Ele na minha vida, na sua vida. Descansa, Ele vai prover. Ele vai prover uma casa para você. É legítimo, querido. Não estou pregando teologia da prosperidade, não. A Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Tem gente que trabalha arduamente de dia e de noite e não tem nada. E tem gente, por outro lado, que confia em Deus, tem tudo. Eu aprendi a descansar em Deus. Eu aprendi a descansar em Deus. Então coloque diante de Deus as tuas necessidades. Sabe o que acontece quando você vai até Deus? Como diz o apóstolo Paulo aqui na carta que nós lemos, Filipenses: não estejais inquietos, antes as vossas necessidades, petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, em ações de graça. Quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Ele vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? Os vossos... Guardará de quê? Da ansiedade. O nosso coração se enche de paz. E Jesus vai dizer assim: eis que vos dou a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Porque a paz que Jesus dá é a paz que permanece e que prevalece em nosso coração. Por que você está inquieto, perturbado, perturbada? Confie no Senhor. Esteja firme de que Ele operará um grande milagre, uma grande provisão na sua vida. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Nós queremos fazer hora extra, nós queremos correr atrás, nós queremos trabalhar em 2 empregos, nós queremos fazer tudo isso, mas deixa-me te dar um conselho: aprenda a renunciar. Um princípio que Deus me ensinou: a renunciar. Quando você renuncia, você confia, Deus opera. Uma certa feita, Deus me ensinou algo. Até mesmo esse ano, eu disse: Senhor, eu dou aula na autoescola, junto com meu amigo Douglas ali, Silvio também ali, né, Silvio? Conhece? E eu dava aula no período da manhã. Você sabe que quem é pai de família precisa sustentar o seu lar, sua casa. É legítimo. Mas eu pedi uma direção a Deus. Final do ano 2019, eu falei: Senhor, me dá uma direção. Eu tenho um escritório aqui nessa rua, atendo o pessoal, sempre. Deus falou assim: eu vou te dar uma direção. Só que Deus sempre lhe dá uma direção que exige que você confie. Ou você confia ou não tem nada feito com Ele. Ele falou assim: você vai sair da autoescola no período da manhã. Você vai ficar o dia todo no seu escritório. Aí você fala o que logo? Você pensa o quê? Se eu sair da autoescola, eu vou perder esse salário aqui de manhã. Nós temos que ser verdadeiros, sim ou não, irmãos? A gente pensa: foi agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu pensei logo. Eu sou o que sou, eu falo o que eu penso. Então eu disse: meu Deus, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou perder aí X valor. Mas Deus, ele não muda a regra. O que Ele estabeleceu, Ele não muda. Ele diz assim: saia e fique o dia todo lá. Lá você vai evangelizar. Lá você vai fazer seus trabalhos. Confie. Falei: amém.
O Senhor está mandando, eu vou. Fui, pedi, como os meninos sabem, para sair. Fui para o meu escritório dia 2 de janeiro. Falei, eu me imponho totalmente em tuas mãos, Senhor. Eu confio no Senhor. No dia 10, eu já tinha ganhado 3 vezes mais o que eu ganho durante todo o mês na autoescola. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, o Senhor é extraordinário. Primeiro você crê. Primeiro você descansa. Depois Deus opera. Primeiro você crê sem ver. Depois você vê e glorifica. Se Deus te dá uma direção, ainda que seja para deixar, deixe. Ele vai te surpreender. Só que a gente olha para onde? Para as nossas necessidades. Eu olhei para as minhas necessidades. Eu olhei, porque nós olhamos. Não vamos dizer que nós não olhamos, não. Que confiamos de primeira, não. A gente olha, a gente volta os nossos olhos para trás. E Deus está dizendo, confia, entrega. Talvez o que nós precisamos é ouvir e atender essa voz. Deus estende a mão e diz, coloca nas minhas mãos. E deixa comigo. E Deus estende as mãos para mim e para você. E o que a gente faz? A gente, mas eu só tenho isso aqui, Senhor. E Deus está dizendo, entrega. Não, mas eu só tenho isso aqui. Se eu lhe der, eu vou ficar puro. É assim que a gente pensa. Mas nessa noite o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Deus está dizendo, entrega. Havia uma multidão com fome. E Jesus disse, o que tens aí? Ô Senhor, não temos nada. Só 5 pães e 2. Entrega. Aí entregaram ele. Alimentou 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão. Impossibilidade. Mas antes da multidão ser alimentada, teve que ter uma entrega. Entrega o teu coração. Entrega as tuas preocupações. Entrega os teus anseios. Entrega o teu futuro, a tua vida. Ele vai cuidar de você melhor do que qualquer uma pessoa nesse mundo pode cuidar. Entrega tudo. Entrega a tua faculdade. Entrega a tua casa. Entrega a tua vida. Entrega a tua família. Entrega o teu coração. E Ele vai te sustentar. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão decepcionados. O salmista diz, eu já fui moço e agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo, em todo o tempo Deus esteve com os seus. Confie, porque se você confiar, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Quando no teu coração o medo bater, olhe para o céu. Existe um Deus no trono de glória e de poder que fará coisas grandiosas na sua vida. Quando Elias, o grande homem de Deus, se encontra com a viúva de Sarepta, havia uma seca, não tinha alimento, não tinha água, não tinha nada. Elias diz, mulher, dá-me um pouco de água. Ela vai buscar. Elias fala assim, olha, traz também um pedaço de bolo para mim, um pedaço de pão. Ela diz, olha Elias, olha os cavaquinhos nas minhas mãos. A tua serva não tem nada. Não tem o quê? Nada. Senão apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para que eu e meu filho comamos e depois morramos. Não tem momento da nossa vida que nos parece que vamos morrer, que a ansiedade nos leva a esse pensamento, a este patamar, a esta direção, a esta conclusão. Elias falou assim, vai e faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para... Ora, qual mãe faria primeiro para outro? Faria primeiro para o filho. Mas Elias diz, faz primeiro para mim.
Porque assim diz o Senhor. Observa, em uma época de sequidão, não havia plantação, não havia água, não havia nada. Impossível de ter alimento. Impossível de ter alimento. Faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor. Da tua panela a farinha não vai faltar. Da tua botija o azeite não vai acabar. E a Bíblia diz, e ela foi e fez conforme a palavra do homem. Da panela a farinha não acabou. E da botija o azeite não faltou. Deus é um Deus de provisão. Ele está dizendo assim, eu sou um Deus de provisão. Eu provejo todas as coisas. Eu sou aquele que provê todas as coisas. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é fruto de Deus. Eu nada tenho se do céu não me for. E todos nós temos uma impossibilidade. Todos nós temos uma impossibilidade. Mas a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, para Deus é. Sabe aquela situação impossível para você? Deus manda te dizer, para mim é possível, confie, entregue, eu faço. Simplesmente assim. Gente, há tempos atrás eu olhava para o futuro e eu dizia, rapaz, em Conquista é impossível ter uma casa, que uma casa é 200 mil. Morava eu, Bial, que está ali, meu colega, e mais 7. Um total de 7 homens em 2 quartos. Pra você ver. Eu falava, rapaz, é impossível ter. E de fato era impossível mesmo. Tem coisa que é impossível para nós mesmos. Mas ainda bem que aquilo que é impossível para Deus, para mim, é possível para Deus. Você sabia que o impossível é mais fácil do que o possível? Porque o possível, quem tem que fazer somos nós. E o impossível quem faz é Deus. Então pronto. É melhor a gente ter coisas impossíveis do que possíveis. Porque o possível Deus joga para minha mão. E o impossível eu jogo para a mão de Deus. Entendeu? O possível Deus joga para nossa. E o impossível a gente joga para onde? Pronto. E Ele diz assim para nós: há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Quebra o arco e corta a lança, lança os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele sempre mostrou que é Deus do impossível. Ele sempre mostrou que é Deus do impossível. E Ele há de se manifestar na sua vida, nas impossibilidades. E para concluir essa mensagem, para nós fecharmos com chave de ouro, Salmos 42, verso 5, o salmista diz assim: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ela diz assim: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Tá, queridos? Quando você sentir no seu coração o medo, o pavor, quando você sentir a perturbação na sua alma, dê uma ordem à sua alma e diz: porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma esperança do amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Espere em Deus e você o louvará. Você vai adorar aquele que vive e que faz o impossível na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus tem um extraordinário para operar na sua vida. Mas antes de operar esse extraordinário, você precisa entregar sua confiança e o seu coração a Ele. Se coloque de pé e Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida.